Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 81. De volta ao mercado de itens, LV. Um Funk Hedgehog, F-Rank, foi morto. Seu time ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 experiências. Raidon se aproximou do monstro coberto de espinhos que parecia uma bola com sua besta na mão. Depois de recuperar sua flecha, ele verificou o sistema para ver quanto tempo restava. É tempo restante até o final da partida. 0 hora 1 minuto e 15 segundos, nada mal, consegui matar mais 24 mobs. Embora algumas de minhas flechas tenham se quebrado durante a caçada, Raidon não conseguiu todos os resultados que desejava na partida, mas se divertiu muito. Acho que terei que procurar um item melhor do tipo investigativo o mais rápido possível. Ele poderia encontrar e matar mobs mais rapidamente se tivesse um item melhor do tipo investigativo, e o que aconteceu com o região boss não aconteceria novamente. No mínimo, ele poderia evitar que o chefe da região roubasse seus itens secretamente. Depois de esperar a contagem regressiva terminar e colocar sua besta em seu armazenamento dimensional, seu corpo se transformou em luz e desapareceu no ar. A partida terminou. Equipe vencedora, B7890, D4850, com base na contribuição, as recompensas são calculadas. Você ganhou moedas de ouro, 168, você ganhou o projeto do item, jaqueta branca, você ganhou um encantamento do corpo, saco de veneno, branco. Sequência de vitórias. 3. Raidon viu a mensagem do sistema enquanto estava sentado em sua cama e então falou: não é tão ruim, pelo menos eu obtive um novo encantamento corporal. Ele então puxou os itens de seu armazenamento dimensional que havia saqueado de seus companheiros de equipe e os examinou. Um total de 8 itens, 5 deles são itens de lixo, um dos quais é de grau branco, um de grau verde e um de grau azul. Ele devolveu os itens inúteis de grau cinza antes de pegar o de grau branco braçadeiras e inspecioná-los. Braçadeiras. Grau, branco, qualidade, normal, habilidade, saltar duplica o impacto do salto depois de ativado. Custo de mana, 1, duração, 1 tempo. Resfriamento, 20 segundos. Uma habilidade do tipo movimento, 1. Posso usá-lo se não conseguir encontrar um melhor, raciocinou Raidon. Como ele havia perdido seu único item do tipo movimento devido à explosão, ele precisava encontrar outro. Então ele pensou que isso poderia funcionar pelo menos temporariamente. Ele amarrou o item e virou-se para o seguinte. Era o par de óculos que o jovem de óculos usava durante a partida. O óculos grau, verde, qualidade, boa, habilidade, foco. Todas as habilidades do usuário atingem automaticamente o alvo pretendido. Custo de mana, 10, duração, 30 segundos. Resfriamento, 5 minutos. Ele foi capaz de matar seu próprio companheiro de equipe apesar deste item, hein? Bem, não deveria ser uma grande surpresa, já que ele estava em uma ilusão, afinal. Depois de colocar este item em seu armazenamento dimensional também, Raidon foi até seu armário, trocou de roupa e murmurou: espero que o dono da loja tenha preparado o que eu pedi. Ele então abriu a porta e saiu de casa. Raidon voltou ao antiquário após uma breve ausência. O dono da loja, que estava na frente dele e tinha a testa enfaixada, falou enquanto lançava um olhar modesto para Raidon. Senhor, como você pediu, eu encontrei os homens. Encaminhei todas as diretrizes que você enviou com a mensagem e estão todas prontas. Eles podem agir quando você quiser, apenas com sua palavra. Tudo bem, eu te mando a hora e local mais tarde. Ele começou a caminhar em direção à porta que levava ao mercado de itens. Agora que estava acostumado a estar neste lugar e o lojista não tinha coragem ou vontade de detê-lo, ele abriu a porta VIP e partiu para a próxima parada. Ele chegou ao mercado de itens depois de descer as longas escadas e passar pelo túnel escuro, e foi direto para a loja de Fang, pulando as outras barracas. O mesmo homem foi quem o recebeu no interior. Mais uma vez, ele estava preocupado com o livro em sua mão e nem mesmo ergueu uma sobrancelha para Raidon, que havia entrado. Olá! Ele disse isso em um esforço para chamar a atenção do homem, e foi bem sucedido. O homem finalmente levantou a cabeça e disse a Raidon, parecendo entediado: você voltou, hein? Na verdade, considerando que já se passaram 2 dias desde sua visita anterior, não é nada estranho. Você deve ter vindo para vender o saque de outro jogo. O homem largou seu livro e voltou sua atenção para Raidon. Sim, se você estiver disponível. Ele estava tentando conversar com o homem de maneira educada e amigável. Afinal, ele o estava ajudando e dando informações sobre os itens, mesmo que não fosse obrigado. Estou livre, como você pode ver. Você é um dos poucos visitantes que vem aqui. Raidon concordou com a declaração do homem. Ele era o único cliente toda vez que vinha. Provavelmente porque a loja estava aberta apenas para pessoas de prestígio ou apenas aceitava itens e materiais de alta qualidade. Ok, vamos ver o que você tem desta vez. Após o comentário do homem, Raidon começou a alinhar todas as partes da máfia que havia caçado na partida anterior. Ele tem muito saque mais uma vez em comparação com um típico detentor de itens, mas desta vez presumo que ele não conseguiu matar o chefe da região. Quando ele não conseguiu ver os materiais do chefe da região, o homem pensou: foi um sucesso muito raro para ele matar o região boss na partida anterior.
Portanto, se o homem descobrisse que Haydon havia feito isso mais uma vez, ele poderia ter ficado muito surpreso. 957 moedas de ouro para todos. O homem fez o cálculo imediatamente e deu a Haydon as moedas de ouro quando viu seu aceno. Também tenho algumas coisas que quero vender. 1. Posso dar 250 de ouro para todos os itens de grau cinza e 850 de ouro para óculos. Embora os óculos pareçam úteis, duvido que alguém queira usá-los durante uma partida. Depois de pensar um pouco, o homem ofereceu um preço. Painel de personagem atualizado, planeta, B7890, D4850, raça, humano nome. Haydon Demugen é título e mestre de todos e nível I1, classificação, cinza, experiência é 1368, 1 milhão, HP, 360 MP, 10, força 1, agilidade e 1, resistência 36, sorte 1, carisma e 1, espírito e 1, equipamento, S mágico, S55 luva, ligado. Braquetas, ligado novo vambraço, ligado boots, bonded, greygrade, aquele com a habilidade Firekick destruída. Bracelete bonded, bora encantamento, S15, Ashenheart, dimensional sotorage X4, espada curta besta leonharte grande espada, calças branca. Esquema 2x, jaqueta branca, esquema, setas de besta, saco de ouro 3x, 16.939, faca de desmantelamento, bengala a título. Mestre de todos, experiência pontos podem ser usados para aumentar os pontos de estatísticas de sua escolha. Estatísticas atualmente disponíveis, regeneração de vida sub-habilidade, dobra a taxa de cura do corpo e aumenta os efeitos das habilidades de cura usadas no corpo com base na estatística de resistência. Damage Reduction, sub-skill, ignora 50% de todo o dano recebido. Fim do capítulo. Capítulo 82 Comprando um item do tipo movimento. Negócio. Você também pode me dar algumas informações sobre este item? Haydon concordou com a cabeça e tirou um objeto verde escuro semelhante a uma bolsa sem abertura que parecia ser feito de tecido de seu armazenamento dimensional. As pupilas do homem se arregalaram assim que ele viu esse item, indicando que ele deve ter percebido que era um encantamento corporal. Ele parou por um momento, olhando brevemente para o rosto de Haydon. De jeito nenhum, certo? Ele realmente matou o chefe da região mais uma vez? Mesmo se ele o matasse, ele não necessariamente obteria um encantamento corporal. Talvez ele tenha descoberto em outro lugar. De qualquer forma, devo informar o mestre sobre isso o mais rápido possível. Ele se recompôs, pegou o item e começou a examiná-lo sem deixar Haydon ver o turbilhão de suas emoções reprimidas. Grau, branco. Qualidade, N.A. Habilidade, encantamento corporal. Fornece ao usuário um órgão que libera veneno regularmente. Haydon imediatamente suspeitou da descrição do item quando leu pela primeira vez. A pessoa que iria usá-lo ganhou a habilidade de produzir veneno, mas ficou no escuro quanto às especificidades de como usar esse veneno. Este item pode ser muito útil para alguns detentores de itens selecionados. Obviamente, se eles são um solitário antissocial sem amigos próximos ou família. Com uma risada, o homem disse. Ele passou a explicar. Depois de usar este encantamento corporal, todo o seu corpo começa a secretar veneno. Seu suor e até mesmo seu odor se tornam venenosos. Haveria, sem dúvida, um comprador para ele. Estou disposto a comprá-lo por 12.000 moedas de ouro, se você quiser vendê-lo. Haydon finalmente tomou a decisão de vendê-lo. Ele também poderia usar esse item, mas não queria se isolar de seu círculo social que logo se formaria. Mais alguma coisa? O homem perguntou, levantando uma sobrancelha. Conhecendo Haydon, ele sabia que estava propenso a vender suas posses uma de cada vez. Mas Haydon o surpreendeu ao responder, nada mais, obrigado. Adeus por enquanto. Ele então se virou e saiu da loja. Não havia muito que ele tivesse para vender. Apenas a bengala tinha valor e mesmo que pudesse vendê-la, por ser um item de grau azul, o ouro que receberia não permitiria que ele comprasse outro item de grau azul. Ele precisava ser rank e elegível para participar do leilão neste local se quisesse vendê-lo e comprar um item de grau azul para si mesmo. Tenho 16.939 moedas de ouro. Vamos ver se consigo encontrar um item do tipo movimento e do tipo ataque. Ele pensou e retomou seu passeio pelas barracas. Ele vagou pelas barracas uma a uma, na esperança de encontrar algo semelhante à habilidade de chute de fogo para o tipo de ataque. Além disso, precisava ser suportado pelo status de resistência. Depois de algum tempo, ele descobriu uma grande barraca com um enorme vendedor. O homem era tão obeso que parecia um boneco de neve humano. Sobre seu corpo redondo havia uma cabeça redonda. Sua cabeça, que parecia uma bola de carne, tinha olhos minúsculos, nariz e boca. Ele inicialmente presumiu que o homem estava sentado atrás do balcão, mas ao se aproximar, notou que as pernas do homem eram bastante curtas e haviam desaparecido sob uma camada de gordura corporal. Olá, senhor. Respeitosamente, Haydon cumprimentou. Junto com sua aparência, ele deu a Haydon a impressão de que ele era bastante forte. Olá, jovem. Saudações da minha barraca. Ele foi saudado pela risada adorável do homem. Estou procurando por itens do tipo movimento e ataque que sejam suportados por resistência. Você tem algo que possa me mostrar? Ele descreveu os itens que queria de forma clara e direta. Ele inicialmente pensou que o homem era alguém que venderia itens relacionados à resistência por causa de seu físico. Você veio ao lugar certo, ou, importa se é uma roupa ou um acessório. Com sua risada divertida e aparência cômica, o homem deu a impressão de que ele era um personagem de desenho animado que genuinamente queria ajudar Haydon. Não importa.
Estou bem com os dois tipos. Raidon disse. Ele esperava encontrar um item útil fazendo uso da boa natureza do homem. Tudo bem, jovem, eu tenho 3 bons itens do tipo movimento que acredito que você vai gostar. O homem disse isso enquanto apontava para os 3 itens no balcão. Um era um anel de bronze e 2 eram botas. Raidon primeiro pegou o anel e o examinou. Anel. Grau, branco. Qualidade, boa. Habilidade, correr. Aumenta a velocidade de movimento em 20% em um instante. A duração da habilidade aumenta dependendo da estatística de resistência. Custo de mana, 3. Duração, 6 minutos. Resfriamento, 10 minutos. Não tão ruim. No mínimo, é melhor do que minhas braçadeiras. Ele então pegou uma das botas, vendo como era semelhante ao anel, pegou a outra bota e a examinou. Esta era uma bota de couro verde escuro com cadarços pretos. Botas, grau, verde, qualidade, excepcional. Habilidade, partir. Bloqueia um alvo e aumenta a velocidade do usuário em 25% até que o alvo morra, desapareça ou a habilidade expire. Se o alvo morrer antes que a habilidade expire, o cooldown é zerado e o usuário ganha 5% a mais de velocidade e mais 30 segundos para a duração da habilidade, que pode ser acumulada em até 5 vezes. A duração da habilidade aumenta dependendo da estatística de resistência. Custo de mana, 6. Duração, 5 minutos. Resfriamento, 7 minutos. E isto. Quando Raidon viu a habilidade, ele ficou sem palavras e disse o que primeiro veio à mente. Estou comprando. Imaginei que você gostaria. O homem assentiu, aprovando a escolha de Raidon. Quanto? Bem, é um pouco caro. 19.500 moedas de ouro. Tão caro? Raidon esperava que fosse caro, mas não esperava que fosse tanto. Na verdade, é um item semi-azul. Esses recursos são quase os melhores que você pode encontrar em um item de grau verde. O homem disse com uma risada. Raidon não podia negar o que o homem havia dito. Apesar do fato de que este item era tão caro quanto um encantamento corporal, esses recursos eram inquestionavelmente excelentes. Ele lembrou que tinha 16.939 moedas de ouro no total, então optou por pechinchar na tentativa de baixar o preço. Capítulo 83. Uma dívida futura. Você não pode baixar o preço um pouco mais? Raidon perguntou sem rodeios. Ele acreditava que o homem o ajudaria por causa de sua boa natureza. Quanto você tem? Raidon realmente queria o item, e o homem percebeu que provavelmente não tinha ouro suficiente, então semicerrou os olhos em reconhecimento. E um total de 16.939, Raidon deu uma resposta honesta. Ele optou por não tentar enganar o homem porque sua última chance de negociar seria perdida se o homem de alguma forma descobrisse que ele estava mentindo. Você é um jovem decente. Posso ver sua determinação em seus olhos e acho que um dia você terá muito poder. Você me deve a diferença em ouro quando eu precisar de algo no futuro, então dê-me 16.000 moedas de ouro. Ele disse isso com sinceridade. Na verdade, o que ele fez não foi tão incomum. Ele estava ganhando um aliado em potencial para o futuro ao ajudar alguém que precisava naquele momento. Era natural que um detentor de item solicitasse ajuda de outro detentor de item, e como o homem havia previsto, se Raidon ganhasse destaque e autoridade no futuro, ele poderia pagar sua dívida dando uma mão se ele encontrasse dificuldades. Obrigado por ter tanta consideração por mim. Se chegar a hora e você precisar de alguma coisa, terei prazer em ajudá-lo com tudo que tenho, disse Raidon respeitosamente, inclinando ligeiramente a cabeça. Vendo as ações de Raidon, o homem assentiu. Acreditando ele havia tomado a decisão correta. Então é seu. O homem fez sinal para Raidon pegar o item, e Raidon não perdeu tempo tirando 16.000 moedas de ouro de sua bolsa de ouro e pagando por isso. Mais uma vez, eu sou grato. Irei até você quando tiver ouro suficiente mais uma vez para obter o item de tipo de ataque que estou procurando. Raidon disse com um sorriso, e quando viu o homem acenar com a cabeça e sorrir de volta, ele se virou e foi embora. O homem observou Raidon se virar e começar a se afastar por um momento, resmungando para si mesmo. Esses definitivamente não são os olhos de um fracote. Ou ele está usando uma habilidade para esconder sua força, ou meu item do tipo investigativo calculou mal sua força. Dado que ele estava constantemente comprando e vendendo itens aqui, o homem deve ter tido a habilidade de ficar de olho em seus clientes. Ele não conseguiu aprender a força total de Raidon, mas com base nas informações fornecidas pela habilidade, seu nível parecia muito baixo. O homem, porém, também confiava em seus sentimentos e anos de experiência. Como Fang, ele teve a mesma impressão de Raidon no início. Ou Raidon era um detentor de itens muito forte que escondia seu nível, ou era uma pessoa de grande potencial. Ou, é muito melhor ser amigo de pessoas tão misteriosas do que ser inimigo. O homem riu novamente e deu um tapinha na barriga dela antes de voltar ao trabalho. Achei que minhas moedas de ouro seriam suficientes para obter itens de ataque e movimento, mas só consegui um. Raidon suspirou ao sair da loja de itens. Embora o item do tipo ataque fosse crucial para ele, ele não queria ignorar esse item do tipo movimento. Não há nada que eu possa fazer agora, vou comprá-lo com o que ganhar na próxima partida, Raidon murmurou. Voltou por onde veio, despediu-se do dono do antiquário e voltou para casa. Apesar de seu corpo acima do peso, ele flutua como uma pena em cacos de vidro. Eu não posso acreditar o quanto ele melhorou. Fat poderia realmente ser um gênio? Pana olhou para Sammy, que estava dançando em cima do vidro quebrado e franziu a testa. O truque desta técnica é limpar a mente. Quanto mais concentrado você estiver, mais rápido aprenderá. A mente de Sammy provavelmente sempre esteve clara, porque ele nasceu um idiota. Karan riu. Apesar de tudo, ninguém fez tanto progresso quanto ele.
Karan voltou seu olhar para Dan, que estava sentado com as pernas cruzadas e meditando em um lado. Ele foi quem mais se esforçou e fez mais progressos desde que Raidon partiu. Isso está correto, mas tenha em mente quem nos ensinou esta técnica. Se fosse outra pessoa, tenho certeza de que não teríamos aprendido com tanta rapidez e eficácia. Enquanto ela falava sobre Raidon, Panna estava radiante. Como todo mundo, ela desenvolveu um enorme respeito por Raidon. Sem saber, Karan, se você tiver energia para falar, pode continuar praticando comigo. Karan suspirou e se virou para encarar Dan, que estava se aproximando dele. Você ainda não está cansado? Você está trabalhando demais. Dan era o único do grupo que praticava sem parar. Ele nem estava dormindo quando estava descansando. Ele estava apenas meditando. Na verdade, Karan viu seu nariz sangrar brevemente de quão forte ele se esforçou, mas ele apenas limpou o sangue com a palma da mão e continuou treinando. Como resultado de seu treinamento, eles estavam gastando energia mental e ficando mentalmente exaustos. Ele estava preocupado que o esforço extremo de Dan prejudicasse seu cérebro. Não se preocupe, estou bem. Eu me esforço porque sei do que sou capaz. Vamos parar de falar e começar. Dan riu enquanto dava um tapinha no ombro de Karan. Se você diz que assim seja, incapaz de recusar, Karan aceitou encolhendo os ombros. Dan não era a única pessoa que trabalhava duro, outros também foram. Embora não tanto quanto ele, todos já haviam ido além de seus limites. Os dois voltaram para a poça de cacos de vidro. Enquanto isso, as tias que estavam limpando as manchas de sangue nos cacos de vidro um a um e reorganizando os cacos, perceberam que haviam chegado e recuaram. As únicas pessoas no armazém que trabalharam duro para treinar não eram as 10 que Raidon havia escolhido. Além deles, todo mundo estava fazendo o possível para ajudar essas 10 pessoas. Mesmo alguns deles, incluindo o velho avô maluco, estavam tentando esse treinamento de uma maneira única. E aqueles que não puderam fazer esse treinamento estavam fazendo de tudo para ajudá-los. Fim do capítulo. Capítulo 84 Sob ataque. Dan e Karan avançaram sem hesitar um segundo, pisando nos cacos de vidro. Em vez de uma poça de vidro quebrado, parecia que eles estavam andando na grama. Foi interessante notar que nenhum de seus movimentos, muito menos aqueles que realmente moviam cacos de vidro, faziam o menor ruído. Desta vez, serei eu quem fechará os olhos. Vamos começar, Dan disse, respirando fundo antes de fechar os olhos. Toda a emoção que estava presente em seu rosto desapareceu em um instante. Parecia estar imóvel como a água, completamente silencioso. Da mesma forma, Karan parecia totalmente sem emoção e incrivelmente composta. Dan e Karan estavam prestes a começar a se mover para o treinamento, quando a porta do armazém foi repentinamente explodida por uma grande explosão. Asterisco buon asterisco. Oh, o que está acontecendo? A porta explodiu. Mulher está entrando. Abaixe-se, eles têm armas. Enquanto as pessoas no armazém gritavam de surpresa e medo, indivíduos armados e completamente mascarados emergiram da fumaça. Ninguém morre se você não se mover ou resistir. Depois que cerca de 15 a 20 pessoas entraram, um deles disse enquanto apontava suas armas para os moradores aterrorizados. O que você está fazendo? Quem é você? Dan gritou furiosamente. Embora tivesse uma boa ideia de quem eram, esperava que não fossem eles. Eles foram pegos completamente desprevenidos agora porque ainda não estavam preparados para enfrentá-los. Você deve estar bem ciente de quem nós somos. Afinal, você se voltou contra nós alguns dias atrás e agora vai pagar por isso. Outro homem mascarado e armado, que parecia ser o líder deles, deu um passo à frente lentamente e disse severamente. Gang Ashkinkin. Karan exclamou com os dentes cerrados. Eles experimentaram o que mais temiam. Ashkinkin Gang finalmente veio para vingar o que aconteceu alguns dias atrás. Não se preocupe, não estamos aqui para matar ninguém. É que você tem recebido muita atenção ultimamente, e o chefe quer ver alguns de vocês. É suficiente que apenas algumas pessoas escolhidas por nós venham conosco. Não há necessidade de todos virem. Ha ha ha. Quando eles ouviram o que o homem mascarado disse, os rostos de todos caíram. Eles estavam bem cientes do que aconteceria se o seguissem. Era bem conhecido entre os locais. A gangue Ashkinkin chega e sequestra as pessoas que eles escolhem, e nunca mais são vistos ou ouvidos deles. A única coisa que aconteceria com aqueles que os acompanhavam era que eles se tornariam alvo de um louco detentor de itens e morreriam da forma mais dolorosa possível. Ninguém vem com você. Quem você pensa que é? Saia daqui. Enquanto todos tremiam de medo, um velho com um punhado de dentes na boca deu um passo à frente, gritando com raiva. Acho que não falei com clareza suficiente. O mascarado sacou a arma, apontou para o velho avô senil e se preparou para atirar. Pare. Ele estava prestes a atirar quando ouviu a voz de Dan e veio para uma parada. Diga-me enquanto ainda sou paciente. Você virá de bom grado ou não? Dan falou calmamente, mas seus punhos cerrados enquanto falava eram suficientes para transmitir sua raiva. Infelizmente não é assim que funciona. Nós tomaremos a decisão e você obedecerá. Você não deve tentar barganhar nesta situação. Assim que o homem terminou sua frase, ele levantou a arma. Asterisco bang asterisco. Ag, e atirou no velho vovô senil na perna. Vovô, seus vilões. O que fizemos com você? Você não pode simplesmente nos deixar em paz? Se você for corajoso o suficiente, venha desarmado. Todos que viram o velho sendo baleado explodiram de raiva, mas todos se calaram com o grito de Dan. Chega! Dan olhou ao redor da sala com olhos sérios depois de silenciar todos e disse. Deixe-os escolher. Melhor do que todos nós morrendo. Um dos rapazes tentou falar, mas Dan o interrompeu novamente.
Pela expressão solene e triste de Dan, todos entenderam a gravidade da situação. Ou os poucos selecionados ou todos pereceriam. Dan suspirou enquanto olhava em volta para as expressões desamparadas de todos e disse ao homem mascarado: prossiga. Só espero que você seja justo. Dan não queria que o homem escolhesse as crianças, pelo menos. Os jovens e os velhos poderiam ter oferecido suas vidas em sacrifício, mas as crianças apenas começaram suas vidas. Sim, não se preocupe. Serei completamente justo. O homem riu e começou a apontar para as pessoas na multidão. Não havia crianças entre seus escolhidos, mas ele havia escolhido quase metade da população. Ei, isso não é demais? Por que você simplesmente não mata todos nós? Sami não aguentou mais e interrompeu. Sami, está bem. Pense nas crianças. Dan interveio. Seu líder parece ser inteligente. Pelo menos ele está ciente de seus limites. Aqueles que ainda estão vivos podem expressar sua gratidão a ele mais tarde. Ele riu sarcasticamente mais uma vez e continuou. Além disso, não gostei da maneira como ele gritou comigo. Vou escolher mais uma pessoa. Desta vez, Rai, que estava em sua cadeira de rodas e assistindo com olhos enfurecidos e dentes cerrados, foi o alvo do dedo do homem. Você também vai nos acompanhar. Você pode culpar o gordo pelo seu azar. Vê você? Sami estava prestes a falar novamente quando ele se interrompeu abruptamente para que ninguém mais tivesse má sorte por causa dele. Ele estava tão furioso e arrependido que seus olhos se encheram de lágrimas. No entanto, as chamas que estavam queimando em seus olhos não podiam ser extintas nem mesmo pelas lágrimas que escorriam deles. Fim do capítulo. Capítulo 85 Resultados do treinamento. Bom, você é um aprendiz rápido. Ok, prepare-se, estamos saindo. Não deixe o patrão esperando mais. Depois que o homem fez seus homens amarrarem as mãos de sua vítima, eles caminharam lentamente para fora do armazém, diante dos olhos que os observavam cheios de lágrimas e raiva. Chefe, eu não posso deixar. Karan impediu Pana de gritar de frustração e tristeza depois que todos os homens deixaram o armazém. Não se preocupe, ele não vai deixá-los ir facilmente. As mãos manchadas de sangue de Dan chamaram a atenção de Karan quando ele disse. As unhas que ele cravou nas palmas revelaram que ele não estava tão calmo quanto sua expressão sugeria. Ele sabia que Dan, que ele conhecia desde a infância e a quem se referia como seu irmão por muitos anos, não iria deixá-los ir tão facilmente. E assim como ele havia imaginado, aconteceu. Dan se virou lentamente e perguntou em tom sério enquanto olhava para as 9 pessoas que felizmente não foram selecionadas, incluindo Karan, Sami e Pana. Aqueles que têm medo da morte, por favor, deem um passo para trás. Embora a voz de Dan parecesse calma para o público enquanto ele falava, todos entenderam o que ele queria dizer. A calma de sua voz apenas sugeria a fúria da tempestade que se seguiria. Dan deu uma olhada rápida nas 9 pessoas que permaneceram de pé e, em vez disso, virou-se para encará-lo com olhos intensamente sérios e animados. Bom, chegou a hora de ver os efeitos do nosso treinamento. Dan e os outros vestiram todas as roupas escuras que puderam encontrar, pegaram suas facas como arma e saíram pelas portas ainda fumegantes do armazém na noite como uma pantera perseguindo sua presa. Vamos orar por sua chegada segura. Esses jovens estavam preparados para morrer, e as pessoas que ficaram para trás no armazém só podiam rezar enquanto se despediam deles. Seja rápido, o patrão está esperando. Rai ouviu o líder falando enquanto ele e os outros estavam sendo carregados na traseira de uma picape. Eles haviam percorrido uma curta distância depois de deixar o depósito até onde os homens armados haviam estacionado seus veículos. Não havia nenhum som além do vento suave, os sons das pessoas entrando nos baús e as palavras ocasionais do líder mascarado. Rai e outros podiam ouvir seus corações acelerados com mais clareza durante esse silêncio tenso, o que só aumentava seu medo. Todos estavam se preparando para embarcar em seu destino neste silêncio quando Rai ouviu um jovem próximo a ele fazer-lhe uma pergunta com a voz trêmula. Bem, irmão Rai, nós vamos morrer, certo? Rai virou-se para encarar o jovem que havia feito a pergunta. Seu rosto estava tão pálido quanto o de todos os outros. Ele estava olhando para Rai com olhos aterrorizados, segurando as mãos para evitar que seu corpo tremesse um pouco. Rai tentou responder a pergunta, mas no momento em que abriu a boca, percebeu que sua voz também tremia. No momento em que saíram pela porta do armazém, todos estavam prontos para morrer. Eles presumiram que morreriam eventualmente, agora eles eram apenas azarados, e a morte chegará mais cedo do que eles esperavam. Mas eles não conseguiam se convencer mentalmente como pensavam. O fato de acreditarem que estavam preparados para morrer não os impediu de ter medo e de ter esperança. Por um breve momento, os olhos vazios de Rai brilharam e ele falou, sufocando seu medo por causa do vislumbre de esperança que carregava. Acho que ele vai nos salvar. Ao ouvir as palavras de Rai, todos se viraram para encará-lo surpresos. Eles sabiam a quem ele estava se referindo. Com a esperança que acabava de surgir nele, o tremor do jovem diminuiu um pouco e ele perguntou em tom questionador. Mas ele disse que não vai lutar com ninguém além do detentor do item inimigo. Após um breve momento olhando nos olhos do menino, Rai se virou para olhar para as outras pessoas que estavam olhando nervosamente para ele. Não importa o quão falsas as próximas palavras de Rai possam ser, todos esperavam encontrar esperança nelas. E assim foi, as seguintes palavras proferidas por Rai foram suficientes para fazer todos esquecerem temporariamente o medo e fazer o sangue ferver. Isso mesmo, e é por isso que ele treinou 10 de nossos irmãos para lutar contra essas pessoas comuns. Líder, todos estão carregados nos veículos e prontos para partir. Bom, terminou antes do prazo. Eu esperava que este trabalho fosse mais difícil e sangrento.
Hahaha, o líder mascarado riu alegremente e fez sinal com a mão para que todos entrassem nos veículos. Os homens começaram a embarcar lentamente nos veículos após ver as instruções do líder quando de repente ouviram uma voz desconhecida. Shagakf, asterisco tute asterisco. Parecia um gato vomitando uma bola de lã, seguido pelo som de algo caindo no chão. Um dos homens mascarados nas proximidades apontou sua lanterna para o som, e ao ver dois de seus amigos caídos em sangue com as gargantas cortadas, ele imediatamente gritou: emboscada! Ele então levantou a arma, Agr, e estava prestes a atirar em um par de olhos que viu no escuro quando caiu no chão, gritando de dor, com um ferimento de faca no peito. Ei, graças a você, eles nos notaram. Você não poderia ficar um pouco mais quieto? Depois de remover a faca do peito do homem, Karan falou em voz baixa com Fatisami, que estava parado a uma curta distância na frente dele, antes de desaparecer de volta nas sombras. Ei, não é minha culpa, certo? Minha faca cega foi incapaz de fazer um corte limpo na pele grossa de porco do homem de uma só vez. TCH, além disso, ele era ainda mais gordo do que eu. Fatisami tentou responder antes de Karan escapar, mas quando ele viu que ele já havia saído, ele estalou a língua e correu para encontrar sua próxima vítima. Fim do capítulo. Capítulo 86 das Sombras. Seja cauteloso. Aponte suas lanternas para a escuridão e atire em qualquer um que encontrar. O líder mascarado apontou o rifle semiautomático para a escuridão e deu suas ordens rapidamente. Embora não tenha conseguido identificar nenhuma das vítimas ou o assassino, quando contou o número de seus homens, percebeu que os atacantes já haviam tirado a vida de vários de seus homens. Como eles já mataram 6 pessoas sem que eu percebesse? Repensando, o líder mascarado gritou novamente: tenha cuidado e fique de olho nas costas uns dos outros. O inimigo está vindo das sombras. Ele percebeu que seus inimigos eram muito bons em se esconder. Asterisco bang asterisco. Asterisco, bang asterisco. Imediatamente após o líder mascarado dar suas ordens, tiros puderam ser ouvidos ao redor do veículo a uma curta distância, e quando ele se virou para olhar para lá, ouviu outro som próximo. Ageg. O que? Ele mais uma vez se virou para ver um dos homens ao seu lado no chão com um corte no pescoço. Abrir fogo. Atire em todas as direções. Atire na escuridão em qualquer lugar que você não possa ver. Com medo do poder do inimigo que ele não podia ver, o homem mascarado rapidamente começou a gritar ordens para seus homens. Os soldados restantes começaram a disparar todos os seus pentes na noite escura como breu assim que ouviram seu líder, na esperança de atingir o inimigo. Agr, Gaga, quem são eles? Eu não conseguia nem vê-los. Eu vi um deles. Ele era totalmente negro. Eles não se parecem com humanos. O líder mascarado e seus homens eram um bando de bandidos de rua que só se importavam em receber. Eles nunca tinham visto algo assim antes, então eles confundiram Dan e sua tripulação com monstros, apesar do fato de que eles estavam apenas se escondendo usando a técnica do assassino das sombras. Enquanto os homens mascarados morriam um por um contra monstros que vinham da escuridão furtivamente e recuando gradualmente com medo de enfrentar o desconhecido, o líder mascarado já havia começado a fazer planos para fugir. Merda, 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 por que há monstros aqui? Ouvi rumores de monstros vagando por esta área, mas nunca vi nenhum. O líder mascarado continuou a atirar enquanto se aproximava de um carro, e ao pensar em entrar e fugir, percebeu que os pneus do carro estavam furados. Droga, quando eles fizeram isso? O homem começou a xingar e correu para a parte de trás do carro e apontou a arma para as pessoas que estavam dentro. Seu garoto aleijado, você vem comigo. Ele então puxou Rai para fora do carro, agarrando pelo colarinho. Ei, o que você está fazendo? Solte o irmão Rai. A próxima bala será na sua cabeça. Espere quieto aqui. Se você se mover, eu mato você junto com o menino. Todos cerraram os dentes e recuaram assim que ouviram o homem fazer sua ameaça. Embora nenhum deles pudesse ver as pessoas atacando os homens mascarados, todos estavam de olho no que estava acontecendo ao seu redor até este ponto e estavam muito cientes de quem eram. Eles, portanto, esperavam que Rai fosse salvo com segurança por Dan e sua tripulação também. Bom, e quanto a você? Ao notar a expressão furiosa de Rai, o homem o agarrou pelos cabelos e o jogou no chão. Ele então o atingiu atrás do pescoço com a parte de trás de sua arma, deixando-o inconsciente. Você, eu disse para ficar em silêncio. O homem gritou novamente, apontando sua arma para a pessoa que falava, e quando ele parou de falar, ele pegou Rai e começou a procurar uma saída. Tenho que partir imediatamente enquanto ainda tenho homens para ocupá-los. Se eu não trouxer esse garoto, o principal alvo do patrão, ele vai me matar de qualquer jeito. Após alguma deliberação, o homem começou a fugir noite adentro sob a cobertura de tiros. Guag, um dos mascarados, caiu no chão após levar um golpe de faca na garganta, e Dan, que estava atrás dele, apareceu. Ele lançou um olhar frio e sem emoção para os corpos dos outros homens mascarados caídos no chão em uma poça de sangue antes de ser atraído para o local por uma voz vinda da parte de trás do carro à sua frente. Chefe, é realmente você, disse um homem de meia idade, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sabia que eles viriam. Com um suspiro, uma das tias se juntou a eles. Como Rai previu, eles vieram para nos salvar. Espere um minuto. Nós não podemos perder tempo aqui batendo papo. Chefe, o líder dos mascarados acabou de nocautear Rai e fugiu com ele. Você tem que salvá-lo. Um dos jovens falou rapidamente, segurando seu ombro ferido. O que? Por que aquele idiota sequestrou Rai? Aquele filho da puta. Onde ele foi? Eu mesmo vou matar aquele covarde.
Dan não conseguiu mais manter o comportamento frio em seu rosto e gritou. Ele pensou que o líder mascarado fugiu enquanto mantinha Rai como refém porque estava obviamente apavorado com o que iria acontecer com ele. Eles fugiram por ali. Dan, ele só se foi há alguns minutos. Você ainda pode alcançá-lo, por favor, salve-o. Uma das tias, incapaz de conter as lágrimas, implorou, apontando para a escuridão. Não se preocupe. Trarei Rai de volta vivo assim que matar aquele covarde. Assim que Dan terminou de falar, ele imediatamente começou a correr na direção que a tia apontava. Mesmo que ele nunca tivesse visto tanto sangue em uma noite, tudo o que ele queria no momento era mais sangue. Especificamente a visão do sequestrador de Rai se afogando em seu próprio sangue. Uf, uf, os sons parecem ter parado por um tempo. Já estão todos mortos? O líder mascarado, ainda carregando Rai nas costas e ofegante. Fim do capítulo. Capítulo 87 Residentes Misteriosos. Esses monstros não estão vindo atrás de mim, estão? Preciso levar esse garoto ao local da reunião rapidamente. Espero que haja algum lugar onde eu possa me esconder. O homem ponderou enquanto corria. Depois de um tempo de corrida, casas em ruínas começaram a aparecer na frente dele. Uf, este deve ser o lugar, certo? Então, onde exatamente devo encontrar essas pessoas? O homem olhou em volta enquanto diminuía a velocidade e se aproximava das casas. Cheguei cedo, Gag, enquanto procurava por pessoas para entregar Rai para completar a missão. Ele sentiu uma dor aguda na nuca e uma ponta de espada emergiu de sua boca antes de cair no chão e morrer instantaneamente. Eu estava preocupado que eles não conseguiriam, mas eles fizeram um excelente trabalho, disse Raidon enquanto limpava o sangue de sua espada curta nas roupas do homem. Depois de colocar a máscara do homem em seu rosto, ele despejou o corpo do homem em seu armazenamento dimensional. Ele então ergueu Rai em seu ombro e se virou para enfrentar a escuridão. Eu acho que ele estará aqui em breve. Ele então se virou e fugiu na direção das casas abandonadas. Até onde correu aquele desgraçado covarde? Dan ponderou enquanto corria o mais rápido que podia. Ele tinha problemas para enxergar longe porque estava muito escuro. Depois de um tempo correndo sem rumo, ele notou as casas em ruínas ao longe. Não é esta a localização do quartel-general de Ashkinkin? Ele fez uma breve pausa antes de recuperar a compostura e continuar. Seria impossível salvar Rai se o homem chegasse ao seu quartel-general. Não posso permitir que isso aconteça. Ele agora estava correndo para o seu pleno potencial. Ele ignorou as câimbras e dores que surgiram em seus músculos e entrou no modo de foco total que Raidon lhe ensinou. Ele diminuiu a respiração e os batimentos cardíacos para se cansar mais lentamente. Ele tirou tudo de sua mente e se concentrou apenas no homem mascarado, que era o alvo pretendido, permitindo que ele o detectasse mesmo na escuridão. Gradualmente a ansiedade que acabará de sentir foi substituída por uma calma total. A cada segundo que passava, ele notava que seus passos ficavam mais leves. Agora que corria pelo chão macio, deixava tão poucas pegadas que era impossível distingui-las sem prestar muita atenção. Mesmo enquanto ele corria desesperadamente, era impossível avistá-lo a menos que estivessem muito perto por causa de quão bem ele se misturou à noite. Dan não percebeu na época, mas estava chegando perto de dominar a técnica do assassino das sombras que Raidon havia lhe ensinado. Ele continuou correndo dessa maneira por mais um tempo antes de parar na frente das casas destruídas e avistar algo escuro correndo à sua frente. Eu encontrei você. Dan murmurou enquanto olhava para a silhueta. Ele acelerou mais uma vez, um nível além dos limites que já havia alcançado, e agora podia ver claramente o homem e o Rai que carregava. Ele continuou a correr o mais furtivamente que pôde, eventualmente se aproximando do homem. Te peguei. Dan balançou a faca em sua mão em direção às costas do homem. Mas então o homem caiu no chão ao lado de Rai como se tivesse tropeçado, evitando por pouco a faca. Quando o homem estava prestes a se levantar e caminhar até Rai, ele viu Dan e começou a correr novamente, parecendo apavorado. Droga, desgraçado sortudo. Dan xingou e correu até Rai para checá-lo. Felizmente ele está ileso. Ele suspirou e olhou para o homem fugitivo. Ele queria persegui-lo e matá-lo, mas também não queria deixar Rai sozinho porque sabia que esta área era perigosa. Seu bastardo covarde. Eu sonho com o dia em que poderei rastreá-lo e matá-lo com minhas próprias mãos. Dan disse, levando Rai em suas costas enquanto olhava para o homem que estava quase completamente perdido na escuridão. Estava prestes a desviar o olhar e se virar quando percebeu que o homem havia parado abruptamente. O que ele está fazendo? Ele zomba de mim porque sabe que não posso persegui-lo? Dan pensou, mas assim que percebeu o próximo movimento do homem, ele se virou e fugiu enquanto xingava. Seu filho da puta. Dan rapidamente se escondeu atrás de um prédio destruído enquanto o homem sacava sua arma e começava a atirar nele. Qual é o objetivo disso? Ele apenas atira aleatoriamente. Ele está pensando seriamente em me atingir assim? Ele olhou para o homem de seu esconderijo, perplexo porque ele estava atirando aleatoriamente em vez de se concentrar em escapar. Dan murmurou depois de pensar um pouco. De qualquer forma, é melhor eu sair daqui agora. Se os tiros forem ouvidos, mais membros da gangue Ashkinkin podem chegar. Ele se virou e pensou em voltar sorrateiramente pelo caminho que veio, aproveitando a escuridão, mas então ele ouviu um rosnado próximo. Grargol? Um cachorro? Imediatamente após Dan dizer isso, uma coisa humanoide completamente preta saltou da janela quebrada da casa destruída. Dan tomou uma decisão em um piscar de olhos e saltou para trás para tentar evitá-lo, mas era tarde demais. E o que quer que fosse aquela coisa deixou 3 marcas de corte em seu peito. Merda, este não é um dos residentes aqui?
Essa coisa é mesmo humana? Ele percebeu que não era um ser humano quando olhou para a pessoa que errou seu ataque e caiu no chão. Dan estava enganado como todos os outros ao acreditar que aqueles que residiam aqui eram apenas viciados em drogas. No entanto, ele agora percebeu o quão errados eles estavam. Eu não acho que nenhuma droga pode transformar um humano nisso. Fim do capítulo. Capítulo 88 Ultrapassando os limites. Dan pensou enquanto olhava para aquela coisa de aparência humana, mas definitivamente não humana. Seu rosto era como casca seca, suas pupilas eram vermelhas, seus cabelos estavam todos caídos e sua boca estava babando, o que o monstro não conseguia fechar devido aos dentes crescidos demais. Esses monstros nunca deixaram esta área, e as pessoas que viviam nas proximidades também nunca vieram aqui. Como resultado, qualquer um que visse essas coisas, incluindo Dan, não tinha ideia de como eram porque não conseguiam nem ver seus rostos devido às roupas que sempre usavam. Então presumiram que eram apenas viciados em drogas, mas depois de ver ele percebeu o quão errado ele estava. Essa coisa é definitivamente um monstro. Dan se virou e começou a correr ao ver o monstro erguer-se lentamente do chão. Mas assim que ele se virou, viu que outro desses monstros estava se movendo em sua direção. Merda, por que eles apareceram agora? É por causa dos tiros? Eu tenho que passar por eles de alguma forma. Em um esforço para localizar uma área onde houvesse menos desses monstros, ele murmurou antes de retomar sua corrida em uma direção diferente. Enquanto Dan corria, eles continuaram a aparecer da esquerda e da direita, atingindo-o com suas mãos em forma de garra. Embora tenha conseguido evitar a maioria dos ataques, ele havia cortado marcas no quadril e nas pernas ao tentar proteger Rai. Dan, que já estava cansado e dolorido de se esforçar tanto, agora se esforçava ainda mais, na esperança de salvar a si mesmo e a Rai do ataque de monstros. Não vou desistir agora. Tenho que tirar nós dois daqui. Dan continuou a correr impotente. Usando a técnica das sombras que havia aprendido, ele estava se esquivando das criaturas à sua frente. No entanto, toda vez que ele conseguia se livrar de um novo aparecia do nada, deixando algumas marcas de corte em seu corpo. Como resultado, ele teve que alterar sua rota de fuga mais uma vez. Essa técnica fez maravilhas contra o inimigo, mas ele estava impotente diante dessas inúmeras criaturas. Não vou usar isso como desculpa. Dan gritou por dentro. Ele estava apenas se enganando ao pensar que essa técnica só funcionaria contra o inimigo. Se funcionasse em ele poderia usá-lo em 2, 3 ou até 4 monstros adicionais. E ele fez exatamente o que pensou. Ele usou sua técnica para evitar o primeiro monstro que encontrou depois o segundo, mas quando chegou ao terceiro foi pego novamente, infligindo outro ferimento no peito com outro ataque de garra. Eu sei que posso fazer isso. Ele escapou de um dos becos mais uma vez enquanto cerrava os dentes. E mais uma vez ele foi confrontado com um monstro. Ele evitou o primeiro, o segundo e o terceiro. Gaeg! E desta vez foi pego pelo quarto monstro, causando-lhe outro ferimento. Uf, eu posso fazer isso. Dan parecia estar em total exaustão, mas ele tinha que escapar desse cerco monstruoso. Não havia outra opção para ele. De novo, ele começou a se mover mais uma vez depois de cerrar os dentes para anestesiar a dor que estava sentindo. Ele saiu correndo mais uma vez, procurando por um local onde houvesse menos monstros, e correu naquela direção. Quando o primeiro monstro viu Dan, ele acenou com a garra em sua direção, mas foi completamente ineficaz. Dan, que acabará de correr em sua direção, não estava mais visível. Primeiro, Dan evitou o primeiro monstro, e então o segundo saltou sobre ele pela direita, mas a mesma coisa aconteceu. 13º. Restavam apenas alguns depois que Dan evitou com sucesso o dia 16 antes que ele pudesse escapar desse cerco de monstro. Dan finalmente chegou a uma planície onde não viu mais nenhum monstro em sua rota de fuga, depois de evitar com sucesso os dias 17 e 18. Ele agora poderia continuar sua fuga sem ser impedido pelos monstros. Tudo o que ele tinha que fazer era mover seu corpo, que ele já estava levando ao limite, e seus músculos pareciam que iam se romper. Olha, Rai, nós conseguimos. Conseguimos fugir. Rai, que estava acordado há algum tempo, mas estava tão tenso que nem conseguia abrir a boca, ouviu o que Dan disse. NH, você realmente conseguiu, chefe. A voz de Rai tremia enquanto ele falava, e lágrimas escorriam de seus olhos. Suas emoções eram conflitantes, divididas entre o alívio por sair daquele lugar e a culpa por aumentar o fardo de Dan durante a fuga. Dan continuou correndo com um sorriso no rosto, mas naquele exato momento toda a dor que ele havia reprimido desabou sobre ele como uma avalanche devido ao alívio que estava sentindo. Finalmente, ele havia atingido seu ponto de ruptura. Seu passo diminuiu no começo, então ele começou a tropeçar até que ele só conseguia andar. Mas nem isso durou muito, e ele caiu de cara com Rai nas costas. Chefe! Rai gritou em aflição. Eu estou bem. Volte rapidamente, estamos quase fora. Dan disse enquanto fazia um esforço para levantar seu corpo do chão usando as mãos. Mesmo nessa situação, ele estava pensando em Rai. Chefe, você deveria sair daqui. Só não se preocupe comigo. Rai olhou para Dan, que estava lutando para se levantar, e disse. Ele tinha acabado de usar toda a sua força de vontade para impedir que as lágrimas caíssem. Ele estava com medo de que se Dan visse as lágrimas em seus olhos, ele iria querer salvá-lo a qualquer custo. Do que você está falando, Rai? Eu acabei de tropeçar em uma pedra, então se apresse. Finalmente Dan lutou para se sentar e esperou que Rai subisse em suas costas. Mas era óbvio por seu corpo trêmulo que ele não seria capaz de se levantar novamente, com ou sem Rai em suas costas. Fim do capítulo. Capítulo 89. Próxima fase da técnica do assassino das sombras. Hahora.
As vozes dos monstros que finalmente os notaram começaram a se aproximar. Os sons aterrorizantes que inicialmente vinham apenas de trás logo se espalharam para a direita, esquerda e finalmente na frente deles. Eles foram mais uma vez cercados. Dan, por outro lado, não teve forças para fugir deles desta vez. Sinto muito, Rai, não posso. E Dan finalmente desistiu. Não adiantava mais se enganar. Com a percepção de que os monstros os haviam rendido novamente e a condição de seu corpo, ele realmente aceitou que eles haviam chegado ao fim. Não havia outra saída para eles. Seus olhos começaram a ficar úmidos, e o sangue que saía de suas veias que havia rompido pelo esforço se misturou às lágrimas. Não, chefe. Tem que ser eu quem está arrependido. A culpa foi minha. Você deu tudo de si. Só porque sou inútil. Rai também não conseguiu reprimir as lágrimas que vinha segurando até aquele momento. Logo quando tive a chance de ficar mais forte, Dan murmurou enquanto observava os monstros que se aproximavam. Ele vai ficar desapontado comigo, pensou, e uma onda de arrependimento o invadiu. Enquanto esperavam entre a horda de monstros e se resignavam à morte, algo caiu na frente deles. O que é isso? Dan inicialmente acreditou que fosse um daqueles monstros estúpidos que julgaram mal seu ataque e caíram na frente deles, mas após uma inspeção mais próxima, ele ficou completamente surpreso. Oh, que diabos esse homem está fazendo aqui? Dan disse enquanto observava o homem mascarado morto na frente deles. Este era o homem que havia acabado de tentar sequestrar Rai e abriu fogo contra eles, colocando-os nessa situação. Acho que cheguei a tempo. Uma voz reconhecível interrompeu Dan e Rai enquanto eles se perguntavam como o corpo do homem mascarado acabou aqui. O primeiro pensamento que veio à mente quando eles viraram a cabeça para enfrentar a fonte do som foi: estamos salvos. Raidon deu as boas-vindas a Rai e Dan com um sorriso sereno no rosto enquanto permanecia em silêncio ao lado deles. Ele não parecia se importar com as inúmeras criaturas aterrorizantes que estavam ao seu redor. Bem, irmão. Dan queria dizer algo, mas não conseguia pensar em nada para dizer. Da mesma forma, Rai estava sem palavras para expressar suas emoções atuais. Eles aceitaram sua morte iminente apenas alguns segundos atrás. No entanto, eles agora tinham a garantia de viver simplesmente pela presença de Raidon. Parece que você dominou a primeira fase da técnica do assassino das sombras. Dan ficou surpreso ao ouvir Raidon dizer isso enquanto olhava para ele. Qual foi a primeira fase? E por que Raidon de repente o elogiava por isso? Dan estava tentando entender o que Raidon estava dizendo quando percebeu que Raidon estendeu a mão e puxou lentamente uma espada curta de um buraco negro que apareceu do nada. Eu não mencionei isso antes, mas o objetivo principal desta técnica não é evitar ou se esconder dos inimigos. Ele já havia desembainhado totalmente a espada e estava mirando nos monstros que se aproximavam quando terminou de falar. Agora que você fez um progresso tão significativo, posso demonstrar a verdadeira intenção da técnica para você. Este será seu próximo treinamento, então observe com cuidado. Raidon riu enquanto movia a espada, a luz da lua iluminando. A escuridão da noite foi brevemente refletida na superfície da espada, e tudo que Dan viu foi um breve flash de luz. E então Raidon desapareceu. Oh, para onde foi o irmão Raidon? Rai perguntou, assustado. Observar com cuidado? Como se eu pudesse. Não tenho certeza, mas posso dar um palpite. Dan proferiu. Rai virou a cabeça na direção que Dan estava olhando, sem entender o que ele estava pensando, e viu o monstro assustador correndo em direção a eles e se aproximando. Chefe! Rai gritou preocupado, mas não recebeu resposta. Na verdade, ele não precisava mais obter uma resposta, porque a cena que se desenrolou diante de seus olhos respondeu a todas as suas perguntas. O monstro, investindo contra eles com toda a sua força, caiu no chão com a cabeça decepada e deslizou no chão antes de parar na frente deles. O que foi isso? E está morto? Rai gaguejou, olhando para o corpo sem cabeça do monstro na frente dele. Desta vez, acho que é muito cedo para ficarmos surpresos, disse Dan, mas também havia uma expressão de surpresa em seu rosto. Ele estava observando o que estava acontecendo com os olhos bem abertos. O segundo monstro, logo seguido pelo terceiro e quarto, também foi misteriosamente decapitado e caiu no chão. Enquanto observavam os monstros na frente deles continuamente terem suas cabeças cortadas, Rai e Dan tinham a aparência de que seus olhos iriam saltar. Esta é uma representação verdadeira da técnica Shadow Assassin que estamos aprendendo? Dan observou enquanto todo o seu corpo tremia de excitação. Toda a dor que ele estava sentindo foi esquecida. A demonstração do poder da técnica diante de seus olhos superou suas expectativas mais loucas. Mesmo todo o exército de monstros parecia inconsciente da presença de Raidon, já que nem Dan nem Rai podiam vê-lo. Dan de repente se lembrou do que Raidon acabará de dizer, que este era seu próximo treinamento, enquanto observava ansiosamente o que estava acontecendo à sua frente. Mas eu não sou capaz de vê-lo. Dan levou um momento para refletir antes de relembrar e colocar em prática tudo o que havia aprendido até então. Em um esforço para localizar Raidon, ele voltou ao foco total. E finalmente ele começou a ver os resultados. Mesmo que ele ainda não pudesse ver Raidon, ele ainda era capaz de distinguir a luz que a espada de Raidon deixava para trás após cada golpe. Seguindo essa luz, ele começou a simular os movimentos de Raidon em sua cabeça. Ele podia imaginar Raidon, espada na mão, dançando no meio da horda de monstros. Seus movimentos eram tão fáceis e fluidos quanto a água poderia ser, não havia força por trás deles. Fim do capítulo. Capítulo 90. Nova fonte de experiência. Torne-se um com o ambiente e mova-se com a noção.
Dan já sabia o significado da primeira frase do treinamento anterior e, observando Raidon, agora está começando a entender a segunda frase. Enquanto Dan estava completamente focado e não permitindo que nada o distraísse, sem que ele soubesse, o número 0 preto lentamente começou a aparecer nas costas de sua mão. Enquanto isso, Dan e Rai observavam Raidon continuar sua matança do exército de monstros, ele sorria como se estivesse se esforçando para não rir. Como eu realmente pensei, Raidon exclamou com alegria. Ele estava feliz não porque ele matou monstros, mas por causa da mensagem do sistema que veio com cada monstro que ele matou. LV.1 Viakene Fallen Soldier F Rank foi morto. Você ganhou 10 experiências. Hahaha, eles realmente dão experiência. Estes devem ser os sujeitos com falha daquele titular do item. Quando Raidon chegou aqui pela primeira vez há alguns dias, ele sabia que o detentor do item era quem havia criado esses monstros, mas não tinha certeza se matá-los lhe daria experiência. Mas agora ele tinha certeza de que essas coisas se tornaram parte do sistema porque os materiais do sistema foram usados para transformar essas pessoas em monstros. Esses monstros parecem ser o resultado do efeito colateral de um encantamento corporal. Eu me pergunto se aquele detentor do item está tentando criar um encantamento corporal para si mesmo e depois testá-lo em seus súditos. Raidon ponderou. Raidon notou que o número de monstros havia diminuído significativamente enquanto ele continuava a pensar em matar. Depois de um tempo ele parou, cortando a cabeça do último monstro também. LV.1 Enfraquecido Fallen Soldier F Rank foi morto. Você ganhou 10 experiências. Eu matei 468 soldados caídos no total, hein? Eu me pergunto se há mais. Raidon começou a pensar enquanto olhava ao redor. Ele ganhou 4.680 pontos de experiência em menos de meia hora, o máximo que já ganhou em uma única ação. Acredito que dentro do assentamento tem mais, eu não deveria desperdiçar os pontos de experiência. Raidon começou a caminhar em direção às casas em ruínas. Ele estava determinado a obter todos os pontos de experiência possíveis. LV.1 Soldado caído enfraquecido, F Rank foi morto. Você ganhou 10 experiências. Raidon riu enquanto olhava para o último soldado caído, que havia desmaiado na frente dele com a cabeça decepada. Ótimo, ganhei um total de 6.740 pontos de experiência com este. Raidon trabalhou por mais uma hora, elevando o número total de mortes para 674. Ele limpou o sangue de sua espada e o colocou em seu armazenamento dimensional antes de olhar para fora. Noite adentro. Felizmente, isso não é suficiente para me manter entretido. A verdadeira diversão começa agora. O rosto de Raidon mais uma vez exibiu aquele sorriso torcido antes de desaparecer rapidamente na escuridão. O que você quer? Você não vê que estou ocupado? Herman falou enquanto se virava para encarar o homem corpulento que estava ajoelhado em frente à porta de seu laboratório. Mestre, sinto muito pela inconveniência, mas ouvimos alguns ruídos de tiros na área da cobaia. Herman estalou depois de dar ao homem corpulento um olhar careta. Você realmente me incomodou por algo tão trivial? Mas mestre, você disse que precisamos avisá-lo imediatamente se algo suspeito acontecer. Com um suspiro, Herman disse. Provavelmente uma das gangues do bairro está criando problemas mais uma vez. Acredito que já estejam todos mortos nas mãos de súditos fracassados, mas só para ter certeza, vá dar uma olhada, descubra a qual gangue eles pertencem e traga todos aqui. Eu já estava sem novos assuntos. Herman estava acostumado a estar nessa situação. Havia gangues passando ocasionalmente que ignoraram o boato de que havia um detentor de itens aqui e, em vez disso, optaram por investigar e, se possível, assumir o controle da área e incorporá-la em suas próprias terras. Sim, mestre. O homem corpulento disse e estava prestes a sair quando Herman chamou. Espere. Herman falou com uma figura ligeiramente atrás dele que estava completamente coberta por roupas pretas, incluindo o rosto. Vá com ele, não quero perturbações e realmente preciso de mais cobaias agora. Sim, mestre. Essa pessoa disse isso em um tom sem emoção e caminhou em direção ao homem corpulento, e os dois deles deixaram o laboratório juntos. Herman murmurou enquanto revirava os olhos. Eles não conseguem nem lidar com algo tão simples. Agora preciso encontrar subordinados mais inteligentes. Esses soldados caídos fracassados estão me causando problemas adicionais. Quando o homem corpulento saiu do laboratório de Herman, ele informou o grupo de 10 pessoas esperando por ele no andar de baixo. Mestre nos instruiu a ir procurá-los e trazê-los como cobaias. Tente pegá-los vivos. Sim, senhor. Os homens responderam imediatamente com disciplina. Ao olharem para o homem corpulento, o medo encheu seus olhos. Além de sua constituição volumosa e musculosa, sua pele seca e descolorida dava a impressão de que ele era um monstro e não um humano. Adicionalmente, eles nem ousaram olhar para a figura de manto preto que se aproximava por trás do homem corpulento. Eles sabiam que essa pessoa servia a Herman e estava constantemente ao seu lado. Mesmo que nunca tivessem visto seu rosto ou testemunhado seu poder, eles ainda estavam apavorados com sua mera presença. Eles estavam cientes de que o chefe para quem trabalhavam era um detentor de itens e que as duas pessoas na frente deles eram suas cobaias. Portanto, eles tiveram que seguir as instruções mesmo com medo. Os homens deram um passo para o lado, deixando o homem corpulento e a pessoa de manto preto passarem primeiro, e então seguiram atrás. Eles foram encarregados de investigar o ruído vindo da localização dos sujeitos que falharam, rastrear os culpados e devolvê-los a Herman para novos sujeitos. Fim do capítulo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos.
Obrigado. Novel.